Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de um bom tempo aí sem gravar para o canal, eu estou retornando agora com o vídeo da Vinyl Tag, né, a tag do vinil de 2023, no qual eu responderei aí 20 perguntas que já estão rolando aí pela nossa comunidade, né, do consumo de mídia física musical, do colecionismo. Várias pessoas já fizeram, né, inclusive já era para ter feito a minha, mas enfim, estava viajando, né, e depois cheguei, tive alguns problemas, alguns contratempos aqui, e agora estarei voltando a gravar aqui para o canal. Enquanto isso, eu vou estar deixando o link aí na descrição, né, enquanto eu vou soltando novos vídeos, para que vocês confiram a minha participação lá no canal Tuba History Metalhead, né, muito obrigado ao Tuba aí pelo convite, no qual eu estive lá indicando um disco, e entre outros convidados, ele fez uma série bem bacana lá, vou deixar aí na descrição. Para quem não viu, eu postei isso na comunidade do canal aqui do YouTube e também na página no Instagram, mas nem todo mundo acompanha, então nem todo mundo ficou sabendo. Confira lá também, prestigie, se inscreva no canal dele e assista lá o vídeo que eu gravei entre os outros vídeos, tá? A tag é muito... Eu gosto bastante de gravar a tag, né? É uma coisa trabalhosa, porque você tem que separar os itens aqui, depois reorganizar. Então já faz aqui algum tempo que eu tô me preparando para gravar isso, separando os discos aqui e tudo mais. Mas é algo bem bacana, até pra gente revisitar como que foi o nosso ano na coleção, né? Então as perguntas relacionadas aí ao ano de 2022, que eu vou estar tentando da forma mais objetiva possível passar para vocês aqui essas respostas, né? E também já deixo aí o pedido, né? Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as novidades, também acompanhe lá a página no Instagram. Quando eu tiver participação em outros canais, por exemplo, vocês serão notificados tanto na comunidade do canal quanto no Instagram. Deixe o like se você gostar do vídeo, que ajuda bastante na divulgação do canal. Comente, né, que a parte mais legal aí está respondendo vocês, e também considere ser um membro do canal. Então, tendo dito isto, vamos começar aqui com a tag de 2023, a tag do vinil. A primeira que efetivamente, né, tem um significado muito legal para mim também, porque 2021 eu comecei o canal já no meio do ano, então perdi a tradicional tag, né? E em 2022 eu fiz a tag somente com CDs nas respostas. E agora eu consegui, vou fazer a tag do vinil 2023, vai ter muito CD que vai entrar aqui nas respostas, porque eu ainda não tenho vinil suficiente para responder todas as questões, mas tem bastante discos aqui para mostrar para vocês, então isso é algo bem bacana também, acompanhar essa evolução aqui da minha coleção, tá? Então, começando aqui com a primeira questão, né? Qual foi o álbum favorito lançado em 2022? Então tem aqui no canal, vou estar deixando o link no card para quem ainda não viu. Fiz um videozinho lá, uma montagem com os meus álbuns favoritos. E eu não tenho ali, do top 3 que eu coloquei, né? Do Stryper, do Megadeth, do Skid Row, eu ainda não comprei nenhum desses álbuns. Na verdade, só comprei 2 lançamentos referentes ao ano passado. Então eu vou mostrar aquele que ficou melhor posicionado do meu ranking, que eu tenho aqui em mídia física, que no caso é o Scorpions Rock Believer. Eu tenho ele aqui em CD, apesar dele ter aparecido extremamente barato no site da Universal, mas eu acabei não pegando a versão em LP, né? Então tá aqui, ó, Scorpions Rock Believer, pra mim aí o melhor lançamento de 2022 que eu comprei, que eu possuo aqui para mostrar para vocês na minha coleção. A segunda questão é a seguinte: última banda ou artista que você viu ao vivo? E foi o Udo Dirk Schneider, né? O Udo em sua carreira solo. Tá aqui o disco Game Over, né? O CD do Game Over que eu comprei, inclusive lá no show, né? O show é turnê desse disco aqui, e aconteceu aí poucos meses atrás. Fiz inclusive resenha aí no canal, então vi lá o Udo ao vivo e aproveitei para pegar o disco da turnê, o Game Over. A questão de número 3 é a seguinte: banda, artista que seu primeiro álbum foi o melhor, ou seja, que o seu álbum de estreia ele é o álbum mais influente, mais tecnicamente melhor da banda e tal. E apesar de gostar muito da discografia inteira dessa banda que eu vou mostrar aqui pra vocês, tem discos que eu coloco muito perto aqui, como Fair Warning, 5150, mas eu acho que o Van Halen é um desses casos, né? A estreia do Van Halen é imbatível, lá de 1978, disco auto-intitulado que eu tenho aqui apenas em CD por enquanto, e que é um disco de estreia aí, que é o melhor disco da banda, na minha opinião, do Van Halen aqui, Van Halen 1, primeiro de 1978. A questão de número 4 é a seguinte, questão muito interessante, né? Eu não tenho como responder ela 100%, digamos assim, então vou dar uma improvisada aqui. Mostre o LP, CD e cassete do mesmo álbum, né? Na questão em inglês lá está escrito Hat-Trick, né? Você tem 3 edições e que de preferência seja uma edição em cada formato. Eu ainda não tenho nenhum álbum que eu tenha tanto em LP, tanto em CD ou
em cassete, né? Mas eu tenho aqui dois álbuns dos Rolling Stones que eu tenho bastante edições e que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles aqui é o Goat's Head Soup. Eu tenho duas edições em CD, sendo o CD nacional simples e o CD duplo com bônus, né? Relançado aí recentemente. Então, duas edições do Goat's Head Soup aqui em CD e uma edição desse mesmo disco em cassete também, o relançamento aí de alguns anos atrás, muito interessante. Então, Goat's Head Soup, álbum que eu tenho duas edições em CD e uma edição em cassete. E também tem um outro álbum dos Rolling Stones, que é o disco que eu tenho mais edições na minha coleção, que é o Tattoo You, lá de 1981, um disco que tem um significado muito importante para mim. Foi o primeiro disco da minha coleção efetivamente de CDs, foi o primeiro disco que entrou para minha coleção de LPs, e hoje eu tenho 4 edições desse disco, né? A primeira delas que eu consegui foi essa edição simples nacional em CD, é apenas um CD com o Tattoo You original, e tenho também em CD a edição dupla, que foi lançada aí no ano passado e que traz um CD inteirinho de bônus, essa daqui importada. Então, duas edições que eu tenho aqui do Tattoo You em CD. E também tenho duas edições do Tattoo You em LP. Infelizmente ainda não tenho esse disco em cassete, se pintar a oportunidade com certeza eu vou pegar. Então esse aqui que é o primeiro LP da minha coleção, eu ganhei de presente lá da minha esposa, né, que começou aqui com as aquisições de vinil e tal, né? Então temos aqui a edição de 40 anos comemorativa também, essa daqui é a edição de um disco, né? E tenho também o LP Picture, comprado aí recentemente lá na Universal Music, né, que tem aqui esse LP Picture, né, com a capa do disco pintada aqui no vinil, muito bonito mesmo, né, uma ótima qualidade de som. Então fica aí o Tattoo You com essas 4 edições, sendo o álbum que eu tenho mais edições na minha coleção, né? Então esses dois álbuns aí, o Goat's Head Soup com 2 CDs e um cassete, e o Tattoo You com 2 LPs e 2 CDs, os álbuns que eu tenho aqui, o Hat-Trick, ou até mais, né? 3 ou mais edições do mesmo disco. Então, continuando aqui com as perguntas, na verdade aquela questão anterior foi a questão de número 4. A questão de número 5 é a seguinte: álbum que começa e termina com a mesma letra. Então peguei um LP aqui da coleção, que o título do LP começa e termina com a mesma letra. No caso aqui é o álbum de estreia, né, solo do Mick Jagger, She's the Boss, né, no qual começa e termina aqui com a letra S, o título. Então tem um aqui em LP para mostrar para vocês, um álbum bem interessante aqui, né? Eu tinha meio que um pé atrás com a carreira solo, não só do Mick Jagger, mas de vários integrantes de bandas, e ultimamente eu tenho dado uma chance, gosto muito desse disco, do Primitive Cool também. E essa daqui é uma bela estreia, um disco que eu tenho revisitado e que se encaixa nessa pergunta, né? She's the Boss, então começa com S e termina com S. Agora a questão número 6. Banda, artista nascido no mesmo ano que você. Então, nasci em 1996, é uma safra que eu não gosto, né? Um período que tudo aquilo que eu não curto, não aprecio, grunge, new metal, rock alternativo. Então são todos os estilos que eu não gosto, infelizmente não tem nada. Pesquisei aqui, procurei, quebrei a cabeça, mas não tem nenhuma banda aí que eu gosto que estreou nessa época. Então eu vou colocar um álbum que foi lançado nesse ano e que eu gosto, né? Então o lançamento do Metallica lá em 96, que é o álbum Load, né? Um álbum inclusive muito criticado aí pela maioria das pessoas, mas que eu gosto bastante. Inclusive tem a música aqui King Nothing, que é uma música que eu ouvi demais aí na minha adolescência, uma das minhas músicas favoritas do Metallica. O álbum inteiro é muito legal, então tá aí Metallica Load, foi concebido lá em 96, assim como eu. Então responde aí a questão de número 6. Questão número 7, álbum mais ouvido em 2022. Novamente eu tenho um LP aqui para mostrar para vocês. Acho que fica aí um empate técnico, é difícil você precisar qual foi o álbum exatamente, o disco que você mais ouviu, mas sem dúvida nenhuma, né, junto com o Tattoo You ali dos Rolling Stones, o Physical Graffiti do Led Zeppelin foi um disco que eu escutei demais, né? Já tinha a edição dele aqui em CD, ele é um disco duplo, sensacional, e aí consegui essa edição aqui também em LP, que é maravilhosa, e por isso escutei demais esse álbum aqui, muito bom mesmo. Um dos discos, se não foi, provavelmente foi o disco que eu mais escutei aí na íntegra no ano de 2022, Physical Graffiti, Led Zeppelin. E a questão de número 8, banda ou artista mais ouvido em 2022. Eu poderia responder aqui o óbvio, né? Porque se você for
parar para pensar friamente, foi com certeza os Rolling Stones, se pegar as audições indo ao trabalho, enfim. Mas eu vou responder aqui que foi, tirando os Rolling Stones, né, que é a obviedade, o Blue Oyster Cult. Esse box aqui eu comprei no ano retrasado, na verdade, no finalzinho do ano. Mas nesse ano que passou eu tenho ouvido bastante aqui os álbuns que vem dentro dele, né? Então ele vem com praticamente a discografia de estúdio completa aí do Blue Oyster Cult, né? A maioria dos clássicos, álbuns ao vivo e tal. Então foi a banda que eu mais ouvi aí depois dos Rolling Stones, sem dúvida nenhuma, o Blue Oyster Cult. Provavelmente tenha sido a banda que eu mais escutei em formato físico. Então tá aqui os americanos do Blue Oyster Cult para responder a pergunta de número 8. Então vamos lá agora para a pergunta de número 9. E a pergunta é a seguinte: mostra uma banda ou artista australiano. Então eu vou aqui com o meu artista da Austrália, né? 100% da Austrália, digamos assim, já conheci de si, é meio escocês, meio australiano, né? Que é o Man at Work. Né? E eu mostro aqui para vocês esse disco que é fantástico, né? Gravado no Brasil em 96. Olha aí, tá um outro disco também no ano do meu nascimento, né? Nem tinha sacado isso, né? Mas como é um disco ao vivo, mas foi gravado aí em 96 pelo Man at Work. Sensacional, os grandes hits aqui no Brasil. Então fica aí a minha indicação dessa banda sensacional que é o Man at Work. E esse álbum ao vivo aqui, Brasil 96. A pergunta de número 10 é a seguinte: compra surpreendente de 2022. Tiveram algumas, mas sem dúvida nenhuma a que mais me surpreendeu aqui foi o The Who Live at Leeds. Então um álbum triplo ao vivo, uma edição de luxo que eu peguei lá na iMusic na Black Friday, uma das poucas coisas que estavam realmente em promoção, valendo muito a pena. Cara, esse disco aqui é perfeito, né? Tudo nele, a sonoridade, os discos, a capa, vem aqui esse obi aqui do lado, tem também um certificado de autenticidade que foi gravado das masters originais, encarte envelope muito bonito, também já mostrei aqui no canal quando fiz lá o unboxing. Então esse daqui, sem dúvida nenhuma, foi a compra mais surpreendente de 2022. Não esperava ter esse álbum tão cedo, muito menos essa edição deluxe, que é muito boa aqui, com o show completo. Então foi a compra aí que me surpreendeu em 2022, o The Who Live at Leeds. Questão número 11, banda artista que você completou a discografia. Das poucas bandas que eu completei a discografia, a maioria eu completei ao longo do ano. Eu já tinha completas a dos Rolling Stones e a do Led Zeppelin. E ao longo desse ano fui completando algumas outras, como Dire Straits, Van Halen, enfim, entre outras bandas aí, que eu acabei completando. Mas a que eu destaco aqui, que eu mais gostei de ter fechado, até pela dificuldade, foi a discografia do Roxy Music. Então tem aqui o álbum de estreia, Roxy Music de 1972, seguido pelo For Your Pleasure, de 73. Também de 73 tem o Stranded. Aí esse daqui que foi o último que eu peguei, que fechou a discografia lá pela iMusic, o álbum de 74, Country Life. Tem de 75 aqui, o Siren. Aí a banda dá uma pausa, volta em 79 com o Manifesto. Em 1980 tem o Flesh and Blood. E para fechar a discografia de estúdio da banda, o último álbum lançado por eles, o Avalon, muito popular aí, de 1982. Então basicamente aí, ó, o Roxy Music foi uma das bandas que eu completei a discografia, que eu destaco aqui para vocês nesta tag. E aí, seguindo, uma outra pergunta bem interessante também, né? Já tratei desse assunto aqui no canal, sequências de álbuns incríveis, vou estar deixando aí o card para quem quiser ver. Trinca de álbuns perfeitos de uma banda, ou seja, uma banda que lançou 3 álbuns em sequência que são espetaculares. Normalmente a primeira coisa que me vem à cabeça nesse tópico é aquela trinca do Megadeth, 90, 92 e 94, no qual ele gravou Rust in Peace, Countdown to Extinction e Euthanasia. Mas o Adriano lá do canal Dissonante fez uma bela tag lá, eu assisti, ele colocou lá essa trinca, eu falei, então vou fazer uma diferente, vou pensar em outra aí, né? E aí eu cheguei à conclusão aqui a respeito dessa do Black Sabbath, que de certa forma é até mais surpreendente, porque começa com o álbum de estreia, esse aqui eu tenho em LP para mostrar para vocês, né? O auto-intitulado Black Sabbath de 1970. Ainda em 1970 eles lançam aqui o grande Paranoid, grande sucesso comercial da banda, onde estão os maiores sucessos aqui. E em 71, meu álbum favorito da banda, um dos álbuns mais influentes de todos os tempos, que é o Master of Reality. Então, em um intervalo aí de pouco menos do que 2 anos, o Black Sabbath lançou em 70 o álbum de estreia, em 70 ainda um Paranoid, e em 71
o Master of Reality. Eu acho uma trinca sensacional aí, 3 álbuns irretocáveis e extremamente influentes. Então agora vamos à questão de número 13, que é a que eu vou ter que trapacear um pouco, porque ela pergunta o seguinte: trilha sonora dos anos 80. Eu não coleciono discos de trilha sonora, não tenho nenhum disco de trilha sonora na minha coleção. Aí eu pensei até em falar de uma trilha sonora que eu acho bastante impactante, bem legal, até pela forma como eles, quando fazem o show, conectam a música com o filme. Eu ia falar lá do A View to a Kill do Duran Duran, mas aí eu lembrei que é do álbum de estreia, tava pensando que era do álbum Real de 82, e o álbum de estreia eu não tenho na coleção. Então eu vou mostrar aqui simplesmente o Duran Duran, o Real, né, só para exemplificar isso, né, mas eles fizeram algumas trilhas sonoras interessantes de filme aí, inclusive a música A View to a Kill, por exemplo, que não é desse álbum, é do álbum anterior, mas como eu não tenho e não quero ficar aqui sem mostrar nada, fica aí, ó, Duran Duran Real, e foi a trilha sonora da música de muita gente aí ao longo dos anos 80, sem dúvida nenhuma, o Duran Duran. Aí a questão de número 14 agora, banda, artista que perdemos em 2022. Então bandas ou artistas que deixaram de existir, ou bandas que terminaram, artistas que tenham vindo a falecer aí em 2022. Então eu resolvi separar 2 aqui para fazer justiça a eles, né? Os 2 acabam sendo do mesmo instrumento, mais ou menos, embora as formas de tocar sejam bem diferentes. Então começando pela Christine McVie, né, a grande tecladista aí do Fleetwood Mac. Eu estou mostrando para vocês aqui a coletânea Greatest Hits, né, daquela fase clássica do Fleetwood Mac, com auto-intitulado, com Rumors, Tusk, Tango in the Night, entre outros álbuns aí, e que acabou vindo a falecer no finalzinho do ano passado, né? Então vai com certeza aí deixar saudade. Agora já não há como mais o Fleetwood Mac se reunir com os 5 integrantes clássicos desse período, infelizmente, né? Não há mais tempo para isso. Então provavelmente o Fleetwood Mac aí não se concretize um novo álbum de estúdio nem nada do tipo. Já era difícil e agora acho que fica ainda mais improvável. Então Christine McVie do Fleetwood Mac. E uma outra perda do ano aí foi o tecladista e, enfim, toca aí também sintetizadores, enfim, um dos grandes compositores do Depeche Mode, que é o Andy Fletcher, né? E o seu trabalho aqui no álbum 101 Live, né? O álbum ao vivo do Depeche Mode, é espetacular. Então tem aí essa indicação aí, quem não conhece Depeche Mode, quem nunca deu a devida atenção a esse álbum ao vivo aqui, vocês vão ver como que esse cara, esse Andy Fletcher, ele tem uma grande criatividade musical e é uma das peças fundamentais, sem dúvida nenhuma, do Depeche Mode. Infelizmente veio a falecer também em 2022. Então, Andy Fletcher do Depeche Mode, Christine McVie do Fleetwood Mac, infelizmente vieram a falecer aí no ano passado. Então foram artistas que a gente perdeu. Aí a pergunta de número 15 diz o seguinte: compra desapontadora de 2022. Ou seja, aquela compra que te desapontou, que você esperava mais, né? E eu vou pegar aqui uma que não é pela questão sonora, até porque é um disco da década de 80, já muito conhecido, mas pela edição mesmo, que eu esperava mais, né? Quando foi anunciado o relançamento dos discos do Motley Crue em edição nacional, eu esperava mais. Não que seja uma porcaria e tal, mas assim, acabou deixando a desejar, na minha opinião. Peguei aqui só a edição do Dr. Feelgood do Motley Crue, acabei nem pegando os outros ainda, por conta dessa edição em digipack que eu acho muito pobrezinha, muito fraquinha. Não me agradou tanto aqui a qualidade desse item. Eu esperava mais esse lançamento, né? O encarte também bem pobrezinho, bem sem graça. Então estava esperando que esse relançamento de repente fosse uma coisa mais legal, mais interessante para nós aí que consumimos a mídia física, né? Mas infelizmente foi bem simplesinho mesmo aí esse relançamento. Então o Dr. Feelgood foi uma compra que desapontou um pouco por conta disso. E a questão de número 16 diz o seguinte, ó: compra diferente de um vinil CD, ou seja, um outro tipo de formato, um outro tipo de coisa que você comprou. Poderia trazer aqui fitas cassetes, etc, mas optei por trazer os DVDs aqui da série From the Vault dos Rolling Stones, que eu me debrucei também em conseguir aí os DVDs dessa série. Não tinha nenhum, né? Minha coleção de DVDs na verdade era bem fraquinha, e com o tempo eu fui comprando aqui os DVDs, né, dos Rolling Stones dessa série. O Stick Fingers Live, que é de 2015, o No Security San Jose, que é de 99, o Hampton Collision, que é de 81. Então várias épocas dos Stones. Aqui, ó, Mark Club 71, Live at Tokyo Dome em 1990, turnê de Steel Wheels, LA Forum 1975 e o último que entrou para a coleção aí, o Live in Leeds 1982. Todos shows fenomenais, muito bem gravados, muito bem registrados aqui. E pelos meus cálculos dessa série agora só me falta um, que é o Hyde Park 69, que tá meio raro aí, meio difícil de encontrar. Nem sei se eu vou conseguir esse item tão cedo, mas foi uma
coisa bem bacana de fazer aqui, essa série Rolling Stones From the Vault em DVD, respondendo a questão aí de número 16. E caminhando agora para o fim do vídeo, né, temos agora a questão de número 17, que pergunta uma relíquia que você encontrou no ano de 2022. Né? Eu sou um colecionador de primeiras edições, itens raríssimos, etc. Né? Então eu diria que no sentido assim, de um item antigo e meio difícil de se achar que eu encontrei, e por um ótimo preço, foi essa fitinha aqui do RPM, né, o álbum 4 Coyotes, né, um álbum muito bom do RPM, e que em CD, por exemplo, ele é muito raro, né, e em LP até você encontra tal. Em cassete eu nunca tinha visto, consegui essa edição aqui, e tá tocando muito legal, né, não tá 100% perfeito, digamos assim, mas a sonoridade tá bem bacana para um cassete de época aí, 4 Coyotes do RPM. Por definição, né, uma relíquia tem que ser uma coisa já antiga e tal, né, que se torna um tanto rara, enfim. Mas eu gostaria de mostrar também esse box do AC/DC aqui por conta da dificuldade de acessar esse box aqui, né, que é do álbum Power Up de 2020, né, que vem com a caixinha de som aqui, que acende, enfim, né, bem bacana, uma edição de luxo. E que no Brasil é bastante inacessível, estava sendo pedido preços aí de 400, 500 reais, e agora surgiu na iMusic por 60 reais, então eu acho que pelo valor pago aí, se fica sendo uma relíquia assim, porque eu não pagaria os valores que são pedidos aqui no Brasil por esse disco, mas pelo preço foi muito bem-vindo aí AC/DC Power Up, lá de 2020, a sua edição de luxo. Questão número 18, capa de álbum ou música com tema espacial. Então eu separei os dois, uma capa de álbum com tema espacial é essa aqui do Boston, né? Mais um cassete que eu mostro para vocês aqui, o Boston Third Stage, né? Que tem aqui uma nave espacial, né, chegando aí ao espaço, a um determinado planeta, né? E é um disco muito legal, muito subestimado do Boston, não tem só Amanda não, as outras músicas são incríveis também, né? Então aqui o cassete do Boston Third Stage. E um álbum, né, até meio óbvio, mas que tem temas espaciais, né, aborda essa temática, é o Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, do David Bowie, de 72, que resumidamente podemos chamar de Ziggy Stardust, né? Uma obra-prima aí, um dos maiores discos de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, do Bowie, e que trata dessa temática espacial em praticamente todo o disco, né? Ele é bastante conceitual em torno de uma criatura que vem do espaço aqui para a Terra, né? Então temos aí esse disco do David Bowie e esse disco do Boston aqui para representar essa temática espacial da questão número 18. Questão número 19, né? Um presente que ganhou em 2022. Ganhei vários presentes, vou destacar aqui os que foram em LP. Já mostrei um deles aqui que eu ganhei da minha esposa, o Tatuyu. E 2 inscritos do canal me mandaram LPs de presente, né? Em um desses presentes vieram 5 e no outro presente vieram 4 LPs. Eu não vou estar mostrando todos aqui para não tomar muito tempo. Mas em um desses inscritos que me mandou, entre outras coisas, mandou aqui o The Police Ghost in the Machine. Um álbum que eu tenho escutado bastante, né? O meu álbum provavelmente aí o favorito do The Police, né? Muito bom mesmo, que tem Every Little Thing, por exemplo, Spirits in Material World, Invisible Sun, enfim, todas as músicas aqui basicamente são destaques. Então esse daqui ele me mandou 4 discos, entre eles estava aqui o Police Ghost in the Machine, que é o destaque. Ah, inclusive aquele Mick Jagger X The Boss veio junto também, que eu já mostrei na tag de hoje. E um outro inscrito que me mandou um presente, me mandou alguns álbuns bem clássicos, como Made in Japan, do Deep Purple e tal, e mandou aqui o Live After Death do Iron Maiden, uma edição já das antigas aqui do Brasil, não sei dizer se é a primeira edição agora, acabei nem olhando, mas assim, já é uma edição bastante antiga e muito boa, tocando muito bem, em ótimo estado de conservação aí, do plano Iron Maiden Live After Death, para destacar alguns dos presentes que eu ganhei aqui de amigos do canal. E para finalizar, a última pergunta aqui da tag, né, pergunta de número 20, mostre um álbum lançado em 1973. Eu até pensei que, será que eu vou pelo óbvio, será que eu não vou, mas não tem jeito, gente. Eu acho que um dos maiores álbuns de todos os tempos, e muito provavelmente o melhor álbum desse ano, é o Pink Floyd Dark Side of the Moon. Então eu tenho a edição dupla em CD, que é aquela edição Experience, cheia de bônus, né? Tem aqui, ó, ele no slipcase, e obviamente a edição em LP, essa edição aqui tá fantástica, ele é vendido na Amazon, né? Que é a edição remasterizada aí, em 180 gramas, cadê, ó? Remasterizado dos tapes originais analógicos, né? Eu acredito que seja mesmo, porque a qualidade de som aqui é absurda, a gente consegue perceber todos os grandes elementos sonoros que tem aqui. Então eu destaco um álbum de 1973, o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Não é à toa que eu tenho aqui 2 edições na minha coleção, CD duplo,
e essa edição em LP. Então chegamos ao final, essa foi a minha tag, espero não ter me alongado muito, mas são muitas questões para responder, para a gente ir pegando o embalo novamente dos vídeos aqui no canal, né? Gravei meio que de improviso aqui num lugar diferente, porque eu fiz uma bagunça ali no meu cenário para poder achar os discos para fazer essa tag aqui, né? E agora vamos lá arrumar as prateleiras de novo. Obrigado que assistiu o vídeo até aqui, lembre-se de deixar a inscrição, o like, enfim, comentar o vídeo, seguir a página no Instagram. Valeu e até a próxima.